Deus, glória a Deus. Estamos continuando a série de mensagens sobre cura interior, ou cura da alma, ou santificação progressiva. Nós já tivemos 3 ministrações, né? O que é a cura interior, a cura da vontade, e começamos falando da cura das emoções. Hoje, na nossa 4ª ministração, nós vamos falar sobre a cura das emoções, a cura da autoestima. A nossa base é Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7 diz o seguinte: como imagina em sua alma, assim ele é. Esse texto nos diz que, como nós nos imaginamos, nós nos tornamos. E nós precisamos, então, trabalhar nisso. Como eu disse, essa é a 4ª ministração da série de cura interior. E esta é a 2ª ministração sobre cura dos sentimentos ou emoções. Anteriormente, nós definimos que cura interior, cura da alma, na realidade é a santificação progressiva. É aquela mudança estrutural na nossa vida, depois que nós nascemos de novo, para nos conformarmos com a imagem de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo. Nós também já dissemos que a alma humana é composta por emoções, vontade e mente. Essas 3 partes da alma estão ligadas e interagem de forma que é impossível isolar a ação de uma das partes. Dividimos assim apenas para poder estudar. Ou seja, da mesma maneira que a vontade ela é influenciada pela mente, ela é influenciada pelos sentimentos, pelas emoções. As emoções são incentivadas pela mente, são incentivadas pela nossa vontade ou falta dela, por aí vai. Hoje nós falaremos sobre as atividades das emoções e sentimentos. Falaremos sobre autoestima, autoimagem, falaremos sobre autocomiseração e por aí vai. Vamos nessa? Doenças das emoções. Nós vamos tratar da autoestima. Dentro da autoestima está a autoimagem e também está a autocomiseração. Vamos lá. Definição de autoestima. É a avaliação subjetiva e o valor que uma pessoa atribui a si mesmo, abrangendo crenças sobre competência, aparência e dignidade. Autoestima refere-se à capacidade de valorizar-se e sentir-se satisfeito consigo mesmo, gerando confiança nas próprias ações e opiniões. A autoestima pode ser alta, positivamente, ou pode ser baixa, negativamente. Não é baixa estima, é baixa autoestima, porque é uma avaliação pessoal. Quais são os principais aspectos da autoestima? A autoestima ela tem alguns componentes. Quais são esses componentes? O autoconceito. Aquilo que você pensa a respeito de você. Como que você se define? A autoimagem, a aparência. O autorreforço, a premiação pessoal. Sabe aquilo que você faz quando você faz algo que você acha que foi muito bom, então você tira um momento de vibração. Você se premia por aquilo que você conquistou, ou que você fez, ou que você se tornou. Autoeficácia, que é a capacidade, a confiança na própria capacidade. A autoestima é influenciada por experiências da vida, feedbacks recebidos desde a infância e crenças desenvolvidas de si mesmo. O que isso significa? Significa que durante o nosso viver, nós vamos montando uma imagem de nós mesmos. E ao montarmos essa imagem de nós mesmos, nós montamos uma personalidade. E a nossa personalidade é aquilo que nós procuramos mostrar para os outros. Não é o nosso caráter. O nosso caráter é muito mais
profundo do que isso, mas é aquela imagem. Nós somos atores que representamos a nós mesmos, isso é a nossa personalidade. E isso, a nossa experiência de vida, elas são influenciadas pelas coisas que vão acontecendo. Feedback significa respostas, né? Que nós recebemos. Por exemplo, uma criança que começa a caminhar, o pai estimula, oh, parabéns, parabéns. Mas e se a criança cai e o pai critica muito forte essa pequeno bebê e ele percebe que houve uma repreensão, talvez ele já não queira mais andar porque ele vai ser criticado se cair. Crenças desenvolvidas sobre si mesmo. As pessoas começam a acreditar algumas coisas a respeito de si e essas crenças vão se desenvolvendo. Elas podem vir de externos, ou seja, outras pessoas começam a falar e nós acabamos adquirindo isso, ou as nossas pequenas experiências vão gerando essas crenças, né? Muita gente, por exemplo, a gente chama isso de... como é que chama? Oh, meu Deus! Quando você acredita que algo te dá sorte, um amuleto, né? A camisa da sorte, a roupa da sorte. Então, isso vai gerando crenças. Ah, não, eu só sou abençoado, eu só consigo fazer as coisas bem feitas quando eu estou vestindo uma camiseta preta. Isso é uma crença. Ou, eu não sou capaz de fazer esse tipo de coisa. Isso é uma crença. Talvez você não seja capaz, mas a sua crendice faz com que você não se torne capaz. Observação. Uma autoestima saudável envolve a análise lúcida de si e a aceitação de si próprio. Se eu tenho uma autoestima saudável, é porque eu sei de fato quem eu sou, eu me conheço. E eu não tenho de mim um pensamento exagerado de capacidade que eu não possuo, ou de qualidades que eu não possuo, nem tampouco tenho uma baixa autoestima que começa a se basear em crenças, em desamparo, desamor e desvalor, que eu vou me moldando por esse sentimento de que não é para mim, eu não sou capaz. Muita gente diz assim, eu não sou capaz de fazer isso antes de tentar. Por quê? Porque ela tem uma baixa autoestima, então ela se considera não capaz de fazer as coisas. A autoinfluência pode ser melhorada através de autoconhecimento, fim de comparações, parar de comparar com outras pessoas, estabelecimento de limites para si, né? Porque tem gente que quer mais e não tem limite. Uma coisa tremenda que atrapalha a nossa autoestima é a questão de nós traçarmos alvos e objetivos muito altos e não dividirmos esse período de trabalho para alcançar o objetivo em metas. Ou seja, para nós só vale se conseguirmos tal coisa. Só que tal coisa só será conseguida daqui a alguns anos. Vamos pegar uma meta, um objetivo que qualquer ser humano se torna capaz com um pouco de esforço. Formar-se, terminar uma faculdade para encontrar um bom emprego, empregar-se bem. Para começar, para que você tenha sucesso, para que você chegue no teu objetivo, você tem que traçar metas intermediárias. A primeira meta é você sair lá do jardim da infância de antigamente até o final do primeiro grau de antigamente, ou do ensino fundamental, lá na 8ª, agora é 9ª série. Com boas notas, com notas que mostram que você aprendeu. Para você ir aprendendo gradativamente. A segunda meta é concluir
o ensino médio com pelo menos, no máximo, 3 anos, ou seja, sem reprovações. Se reprovou, retraça a meta e continua. Por quê? Porque você vai alcançando vitórias aos poucos e cada vez que você alcança uma vitória, você se sente realizado e ao se sentir realizado, a sua autoestima estabiliza, melhora. Entendeu? Até que você atinja o objetivo de se formar, receber o diploma e encontrar um bom emprego. Estabeleça limites, até onde você vai e como você vai chegar lá. Valorização pessoal. Eu não tenho capacidade para fazer tal coisa, mas eu tenho capacidade para fazer isso. Então, naquilo que eu tenho capacidade, eu vou ser o melhor que eu possa ser. Eu não vou ser um profissional relaxado. Eu vou fazer bem aquilo no que eu me coloco para fazer. E também a modificação dessas crenças limitantes. Estou parecendo coach, né? Eu sou coach, mas não uso isso na pregação, não. Só estamos trabalhando aqui a questão da autoestima, como ela é formada. Continuando. A minha autoestima também ela depende da minha autoimagem. Para que eu tenha uma boa autoestima, eu preciso ter uma autoimagem correta. Qual é a definição de autoimagem? A representação mental e a descrição que uma pessoa faz de si mesma, abrangendo aspectos físicos, emocionais, intelectuais e sociais. A autoimagem é construída ao longo da vida e ela define como alguém se vê e como essa pessoa se posiciona no mundo, sendo baseada em experiências e crenças. A autoimagem, ela pode ser positiva ou distorcida. De novo, nós entramos na questão de que a alma ela é formada pelo meio. Você tem uma herança genética na sua alma. Quando você nasceu, você trouxe características do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, né, do seu trisavô. Você traz uma herança anterior, tanto do paterna como materna. Só que, quando você é posto no mundo, você é posto dentro de uma família ou dentro de um ambiente, melhor dizendo, e esse ambiente começa a formar a sua alma, acrescentando à sua alma outras coisas. Por exemplo, a capacidade de ser amado, o reconhecimento do amor, alguns ensinamentos de limites, proporções. E depois você é posto no mundo, vai para a escola e vai viver a sua vida. Então a nossa alma, ela é formada pela herança genética e pelo meio ambiente em que nós vivemos. Infelizmente, 90% do meio ambiente que nós vivemos ou mais está cheio, lotado de influências malignas. Então nós precisamos de algo que venha de Deus para nos corrigir no futuro. Nós estamos trabalhando hoje a questão da autoestima, porque nós vamos lá na frente falar como corrigir isso. O escritor de Provérbios diz assim: assim como se imagina em sua alma, ele é. O que o escritor de Provérbios, possivelmente Salomão, estava dizendo? Como o homem se imagina, ele se transforma naquilo que ele imagina. A autoimagem faz parte dessa autoestima. Eu só terei uma autoestima correta se eu tiver uma autoimagem correta. Se eu me enxergar, de fato, como eu sou.
sabendo dos meus defeitos, das minhas qualidades e sabendo que eu posso me transformar a partir do relacionamento com Deus ou do relacionamento com pessoas melhores do que eu, até mesmo com pessoas piores do que eu. Por quê? Porque eu posso ver o exemplo negativo e fugir dele. Então a autoimagem é a representação mental, é aquilo que você tem na sua mente de quem você é. Essa é uma pergunta que aparece com resposta das mais doidas do mundo. Só que a resposta que eu dou para os outros não é a verdade que eu tenho. A minha autoimagem é aquilo que eu penso de mim mesmo, não é aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro para os outros é a minha personalidade. Como eu já disse anteriormente, eu sou ator de mim mesmo. Eu crio uma personalidade para mim e mostro para os outros. Eu crio uma personalidade de uma pessoa que ouve o que o outro tem a dizer, por quê? A pessoa fala, olha, esse homem, essa mulher, esse pastor, ele é uma pessoa que gosta de ouvir o que os outros têm a dizer. Não, eu estou apenas representando o papel de alguém. É porque eu não tenho resposta para dar. Então eu fico com a boca fechada. Mas eu faço uma representação, personalidade. Agora, a minha personalidade, ela não funciona para mim mesmo. Embora eu possa viver 99% do tempo representando, há um momento que eu vou ter um encontro comigo mesmo. Existem alguns momentos na vida que você está de cara com você mesmo. Você olha para o espelho. Eu tive uma experiência engraçada a respeito da autoimagem física, né? Quando eu dei baixa do Exército, em 1987, eu pesava 70 quilos. Quando eu estava gordo, eu pesava 75 quilos. E eu tinha esse shape. Um cara magrelo, com 1,70 m, pesando 70 quilos, estava em forma. E eu comecei a engordar. E eu cheguei a pesar 133 quilos. Hoje estou com 114. 133 quilos. Só que eu ia andando na rua e passava em frente daquelas lojas com vidro meio que espelhado e eu me assustava quem era o gordo que estava caminhando do meu lado. Depois que eu me reconhecia. Tempos atrás, eu ia entrando num lugar e eu estava meio de cabeça baixa, assim, porque eu estava olhando para a calçada, porque tinha uns probleminha na calçada e eu não queria me machucar. E no que eu levantei a cabeça, eu vi a minha imagem lá. Mas eu não me vi, eu vi o meu tio. Nós somos muito parecidos. Ele é muito maior do que eu, muito mais grandão. Mas quando eu olhei, eu falei, o que o Wilson está fazendo ali? Aí que eu prestei atenção, era eu. Então, às vezes, você tem uma autoimagem distorcida de você. Você pensa que é gordo e você é magro. Você pensa que você é magro e você é gordo. Como você se vê frente ao espelho ou na comparação com o outro? Autoimagem. Alguns problemas. Distorção da imagem corporal. Você enxerga demais os defeitos físicos que você tem. E você exagera isso. Ou você percebe que você está fora do peso real e você começa então a tentar disfarçar, né? Nós gorduchos sabemos disso. Camiseta mais larga, né? Camiseta mais grande, nunca por dentro da calça, cinto nunca no meio da barriga, sempre embaixo da barriga, para não fazer aquele bujãozinho. Por quê? Porque a gente sabe. E a gente começa a distorcer, a achar que isso é exagero. Você começa a ver-se maior do que você é ou menor do que você é. O transtorno dismórfico corporal, ou seja, a obsessão
que você tem com defeitos imaginários ou pequenas coisas da sua aparência que começam a gerar sofrimento para você. Você começa a sofrer porque você é gordo. E porque você é gordo, você sofre, você come mais, você fica mais gordo. E porque você fica mais gordo, você se sente fracassado. E por aí vai. É um problema sério a questão da autoimagem. Eu tenho que entender que eu sou gordo por alguns motivos. Eu sou gordo por quê? Primeiro, alguma coisa aconteceu no meu organismo que mudou o funcionamento do organismo. E então eu continuei fazendo aquilo que eu fazia normalmente e, por causa disso, eu engordei. Bom, quando eu estava no Exército, eu fazia educação física, trabalhava o dia inteiro, vai para lá, volta para cá, terminava o expediente, eu ia jogar bola, jogava a bola ali um pouquinho, ia jantar, depois voltava a jogar bola de novo. Quando era ali pelas 9 horas da noite eu ia para casa, tomava um banho, ia para uma lanchonete, pegava um violão, ia cantar umas modas lá com os amigos e comer x-tudo. Alguns, 2, 3, cheguei a comer 4 x-tudo numa noite, porque eu vivia cantando até alta madrugada. Quando eu dei baixa, reconciliei-me com Cristo, dei baixa e fui colocado no pastorado, eu fui colocado no pastorado numa igreja em que havia muito uso e costume. Então, nem sequer usar uma bermuda, usar um short podia. Então, eu simplesmente cortei o exercício. Cortei a comida? Claro que não. O meu corpo mudou. Meu corpo mudou. Só que eu continuei me vendo magro. Por que eu engordei mais? Porque quando eu descobri que eu estava engordando, eu fui tomar remédio para emagrecer. E o remédio fez o efeito contrário. Aí, depois que o organismo desandou, que eu fui ver que eu estava errado. Quando eu cheguei a 133 quilos, eu vi que eu precisava mudar. Graças a Deus, com a ajuda da minha esposa, eu perdi 25, 26 quilos, já engordei um pouquinho mais, porque é aquela balancinha, né? Vai e volta. Mas, graças a Deus, nunca mais passei dos 114 quilos. Para quem pesava 133, são 19 quilos que foram de vez. E vai ser mais. Mas nós não podemos, irmãos, ter a nossa autoimagem distorcida a ponto de não enxergarmos a verdade. Como nós distorcemos a nossa autoimagem? Com autossabotagem. Comportamentos autodestrutivos por não se sentir adequado ou merecedor. Eu começo a me comportar de uma maneira que eu estou me destruindo. Porque eu não aceito que eu mereço estar do jeito que eu estou, nem onde eu estou. A minha imagem não é essa imagem. Aquilo que eu vejo não é o que você vê em mim. Você está vendo em mim uma pessoa que está orando, que é a pessoa centrada, que está estudando. Mas eu, apesar de estar estudando, apesar de estar orando, eu me vejo como uma pessoa preguiçosa, que não ora, que não estuda. E então eu começo a me boicotar. De repente eu paro até de estudar. Eu já me descobri, às vezes, perdendo uma sequência que eu tinha feito de estudos ou de leitura bíblica, por causa de que eu também comecei a achar que, sabe, para quê? Não vai a lugar nenhum. E eu comecei a me sabotar. Graças a Deus eu acordei e passei a ter um exercício, né? Faz alguns anos que eu leio a Bíblia toda, todos os anos. E às vezes eu termino a leitura da Bíblia com 8, 9 meses, com 10 meses. Já li a Bíblia corrigida e estou sempre lendo uma
versão diferente, para ir aumentando o conhecimento. Mas nós precisamos cuidar disso, porque senão nós vamos nos sabotar e não vamos atingir os nossos objetivos, porque nós não nos achamos merecedores daquilo. Transtornos alimentares, cuidado com isso por causa de autoimagem. Anorexia, bulimia frequentemente estão ligadas a uma distorção, a visão distorcida do corpo. A pessoa é magrérrima, olha no espelho e parece estar gorda. E aí já é uma doença terrível. É preciso cuidado. Uma outra coisa difícil é o envelhecimento. Oh, meu Deus, como é difícil. A gente vai ficando velho, né, meus irmãos? O tempo vai passando. A gente acha que a gente não consegue fazer as coisas que a gente fazia quando tinha 25, 30 anos. E a gente não consegue aceitar que a gente está mudando, que o corpo da gente já não é mais aquele, que a mente da gente já não é mais aquela. E então a gente começa a ter dificuldade de ver que nós temos a nossa capacidade normal para nosso tempo, para nossa idade. E nós queremos ser como jovens e não vamos conseguir. Autoimagem. Eu não posso me olhar no espelho e me ver com um garoto de 35 anos se eu tenho 66. Tem uma coisa errada nessa minha imagem. Se eu me sentir no corpo de um jovem de 30 anos, eu vou me arrebentar. Isso já aconteceu comigo. Eu pesava 95 quilos e jogava bola junto com a molecada. Tinha 34 anos e jogava bola com a molecada de 18, 20 anos e eu queria correr e chegar junto com a molecada. Por causa disso, estourei um joelho, depois estourei o outro. Agora já tive que operar o joelho depois de velho, o outro está esperando para ver se entra na faca também. Ora, por quê? Porque eu não aceitava que o meu corpo já não era mais o mesmo. Eu não fazia mais educação física o tempo todo, corretamente, todos os dias. Eu já não tinha preparo físico adequado, embora eu ainda tivesse explosão. Eu com 90 e poucos quilos, eu fazia 100 metros em 15 segundos. Claro que no primeiro pique, no segundo aí eu já nem lembro mais, porque eu nunca dava o segundo pique. Presta bem atenção. Presta bem atenção nisso. Sentimentos precisam ser adequados à idade. A minha autoimagem tem que ser legítima. Parênteses aqui. Nilson, eu lembro de você, meu querido. E como lembro, você que trouxe minha mudança para cá. Um abraço. Que a paz do Senhor seja contigo. Uma outra coisa. A baixa autoestima e isolamento vai ser gerado por sentimentos de inferioridade, timidez excessiva e evitar eventos sociais. Queridos, hoje em dia tem um ensinamento dos coaching da minha turma que é assim: ande com pessoas que são melhores que você, para que você cresça e se torne melhor a cada dia. Esse é um conselho idiota. Aparentemente ele é maravilhoso, porque eu vou andar com uma pessoa que sabe mais do que eu vou aprender com ela. Mas preste atenção, se eu andar apenas com pessoas que têm mais capacidade do que eu, como que eu vou encontrar, e se todo mundo pensar dessa maneira, como que eu vou andar com alguém mais capacitado que eu, que se essa pessoa mais capacitada do que eu não vai andar comigo? O que acontece quando você busca andar sempre com pessoas que são mais capazes do que você? Você vai começar a se sentir inferior. E quando você começa a se sentir inferior, você começa a se tornar inútil.
Então, quando uma pessoa que tem menos capacidade que você procura você, você se sente incapaz. Você se torna tímido e você começa a fugir do convívio social. Por quê? Porque você sente que você é o menor em todos. Embora muitas vezes nós sejamos inferiores a um monte de gente. Eu conheço gente muito melhor do que eu. Não sou essa bolachinha toda. Mas eu sei que existe gente que precisa de mim. Precisa do meu conhecimento. Precisa da minha capacidade. Eu conheço pessoas que são muito melhores do que eu numa certa área, mas que me procuram para ter ajuda numa outra área em que ele me considera. Então essa história de só ande com pessoas que é melhor do que você é uma balela. Já pensou se Jesus pensasse nisso? Nós estávamos perdidos. Continuando. Esse é problemático, hein? Autocomiseração. O que é autocomiseração? Popularmente conhecido como pena de si mesmo, coitadismo ou vitimação. É um estado emocional e mental caracterizado por uma tristeza profunda e constante, focada em seus próprios infortúnios. Quando uma pessoa cai nessa da autopiedade, cai nessa da autocomiseração, ela não consegue ver as coisas boas que ela possui. Sentir pena de si mesmo, de vez em quando, é uma coisa humana. Sabe, quando você tenta e não consegue, que vem aquela primeira frustração, puxa vida, que pena, não consegui. Legal. O problema é quando cada infortúnio que você tem se transforma no maior desafio perdido da sua vida. Eu não consegui enfiar a linha no fundo da agulha. Mas eu estou com a... Nem vista eu tenho mais. Meu Deus, e agora? Eu conheço gente assim. E conheço gente que tem tudo para viver uma vida feliz. Tem um bom casamento. Tem condição financeira boa. Tem amigos bons. Mas ela vive sempre lembrando daquilo que ela não tem ou daquilo que ela perdeu. No casamento, isso é um caso sério, né? O homem olha para a mulher e começa a se sentir um coitadinho porque ele não tem a mulher que ele queria ter. Ele tem uma mulher muito melhor daquela que ele queria ter, mas ele não consegue ver as qualidades da mulher. A mulher também não consegue, às vezes, ver a qualidade do marido. Às vezes até vê, mas diminui isso, fazendo com que os defeitos se transformem maior. Coitadinho de mim, como é que eu suporto um marido desse? Como é que eu suporto uma mulher dessa? É a minha cruz, eu tenho que carregar. Esses sentimentos são problemas de doenças da nossa alma que podem ser curados. Deixa eu apresentar para vocês os principais problemas associados à autocomiseração. Bom, isso é baseado em análise psicológica, tá? Primeiro, a mentalidade de vítima e paralisia. Perda do protagonismo. A pessoa se vê como vítima da circunstância e não pode fazer nada para mudar. Deu errado? Não adianta tentar fazer certo, porque não vai dar certo. Porque eu que sou o errado. Então ela perde a capacidade de agir. Inércia, passividade. Já que nada dá certo, para que eu vou tentar? Gera estagnação e falta de motivação. Foco na reclamação. A mente focada na dimensão do problema e não na busca de soluções.
Tem gente esperta que entra numa dessa daqui para se dar bem. Então, isso a gente precisa ver. A pessoa que está passando por um problema, que está doente, e a pessoa que está fingindo se estar doente para poder se dar bem. Eu tive um caso desse na igreja em Anastácio. Chegou na igreja uma senhora, casada, umas 2 crianças, sozinha, o marido não veio. Ela começou a frequentar a igreja e aí pediu uma cesta básica. Nós arrumamos a cesta básica para ela, levamos para ela, e ela estava sempre reclamando que precisava de uma coisa, precisava de outra, e os irmãos ali se ajeitando e ajudando ela. E um dia, eu estava na cidade, eu não tinha ido ainda na casa dela, porque ela não era membro da igreja, ela era uma visitante, e nós tínhamos os irmãos que iam lá na casa dela. Mas eu encontrei com ela na cidade, ela com uma moto zerada, e eu andando de bicicletinha. Falei, mas tem alguma coisa errada, essa irmã andando de moto. E ela reclamava que o marido dela ia trabalhar na fazenda e às vezes ficava 90 dias e que ela passava necessidade. Eu conheci o esposo dela. Primeiro eu já vi que ela tinha uma moto. Aí eu conheci o esposo dela. Quando eu conheci o esposo dela, eu reuni os irmãos, a liderança dos irmãos ali que levantavam a cesta básica, falei, olha, não dê mais cesta básica para essa irmã. Ela não precisa. Por quê? Sabe o que o homem contou? Falou para mim, olha, pastor, eu trabalho numa fazenda há muitos anos e eu demoro, às vezes, 90 dias, 120 dias para voltar. Fico 3, 4 meses na fazenda. Só que eu nem recebo o meu salário, porque o homem me dá tudo que eu preciso lá. O meu salário, o meu patrão entrega na mão da minha esposa. Graças a Deus, nós já temos a nossa casa própria, já compramos uma moto, e a mulher pedindo cesta básica porque o marido não ajudava ela. Ela não era doente. Ela era aproveitadora. Temos que tomar cuidado com isso também. O segundo risco da autocomiseração, da autopiedade, são consequências na saúde mental. Risco de depressão. A pessoa começa a reclamar, a se fechar, a baixar-se, a diminuir-se, a olhar o mundo como um desafio que ela é incapaz de vencer, e de repente ela está com depressão, de repente ela está com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, por aí vai. Tudo uma doença da alma chamada autocomiseração, que é uma distorção da autoestima e da autoimagem. Aumento na ruminação. Você sabe o que é ruminar, né? Ruminar é aquilo que o boi e a vaca faz. O boi e a vaca levanta de manhã e dando a pastar. O tempo todo você olha no pasto, ele está mordendo lá o pasto. Só que ele tem 2 estômagos. Ele tem um que é uma reserva e tem um onde digere os negócios. E quando ele comeu bastante, normalmente quando o sol está muito quente, ele procura um lugar com sombra e deita. E aí ele traz de volta aquilo que ele pastou e começa a mastigar e engole. Ou seja, ele tritura, ele rumina, ele remastiga, ele tira a essência do alimento que ele comeu, que estava reservado ali num depósito no seu estômago, no seu bucho. Autorruminação de pensamento negativo. O pensamento vem, você não procura desviar dele e você fica pensando nele. E de repente, esse pensar nele, traz o sofrimento e acaba trazendo um problema no seu humor. Você já prestou atenção que a saudade é uma coisa terrível? Porque saudade é maravilhoso, mas saudosismo é problema. Olha aí, eu ter saudade do passado é uma coisa, mas eu querer viver o passado é outra. E isso vai
me destruir. Então eu fico lembrando do passado e pensando no passado e pensando no passado. E porque não é mais assim? Porque não é mais assim? Na igreja a gente faz muito isso, aquela igreja do passado, aquela igreja. Você pensa tanto negativamente que isso causa problema na sua vida. Eu fui pastorear uma congregação e tinha lá um casal, a esposa era um pouquinho mais velha do que o marido, um casal jovem, tinha uma filhinha, uma irmã já com os trejeitos de uso e costume, né? O cabelão, saia, tal, bem organizadinho, uma família gostosa, maravilhosa. Nós fizemos uma amizade gostosa com aquela pessoa. Mas aquela irmã tinha excesso de passado. Um dia ela me procurou e disse: pastor, eu quero contar para o senhor antes que os outros contem. Falei: o que foi, minha filha? Ela falou: eu era prostituta. Aí eu encontrei o meu marido e ele me tirou daquela situação e eu casei com ele. Eu falei: mas por que você está me contando isso? Você já tem uma filha de 5 anos, mãe. Você já tem mais de 6 anos de casado. Por que você veio me falar que você foi prostituta quando você era jovem? Não, pastor, porque os outros vão contar. Eu falei: esquece, você está desonrando seu marido, mulher. Vocês vivem uma vida tão boa, um casal tão bonito na igreja, que trabalham junto, que faz a obra. Para de pensar nesse passado. E quantas pessoas estão vivendo assim, irmãos? Ela pensava que ela tinha que contar o passado dela para todo mundo, para evitar que as pessoas falassem mal dela. Mas nisso ela estava desonrando a pessoa que tinha tirado ela daquela situação. E quando nós começamos a lembrar das coisas boas que nós vivemos no passado e comparamos com as coisas que estamos vivendo agora, e sempre aquelas coisas que nós vivemos no passado era melhor do que nós vivemos agora, e de repente a gente está mal-humorado, a gente está brigando. Isso pode nos levar à autoaversão, ou seja, ter aversão de si mesmo. Por quê? Vai nos levar ao pensamento de inutilidade, de imperfeição. Isso pode causar impacto nas relações interpessoais. Pode causar manipulação inconsciente. Você se sente tão coitadinho que você começa a manipular as outras pessoas que vivem perto de você para que você tenha atenção, para que você tenha carinho, porque você tenha validação. E você começa a gerar relações tensas. As pessoas começam a não querer mais ficar perto de você. Por quê? Porque toda vez que chega perto de você, você tem algo para dizer que você é sofredor. Isolamento. Quando eu me foco nos meus problemas, e os meus problemas se tornam o maior alvo da minha vida, eu não quero ficar perto de ninguém, eu começo a me isolar e começo a viver socialmente ermitão. Pode levar à distorção da realidade da autoestima. Nós podemos confundir autopiedade, autocomiseração com humildade. Eu sou pobrezinho. Pobreza não é sinônimo de humildade. Eu conheço muito rico humilde e conheço muito pobre orgulhoso. Eu me orgulho da minha humildade. Para com isso. Humildade é você, mesmo sendo superior, considerar-se inferior para ter um bom relacionamento com a pessoa. Mesmo estando certo, você concorda com a outra pessoa para que essa outra pessoa se sinta validada e você vai levar essa pessoa a mudar depois. Não é apenas uma fuga, mas é um posicionamento. Você se humilha. Você não é que você permite os outros pisarem em você, é você que desce um degrau para viver, como Cristo fez, desceu da sua glória. Engano. O nosso ego pode nos enganar. Autocomiseração é a doença do ego. A pessoa mima a própria dor e ela vai achando que ela é coitadinha. Eu sou pobre, miserável. Eu sou um miserável e pobre. E por aí vai. E vai reforçando essa crença e ela começa a achar que ela é injustiçada. Está ficando grande.
Mas vamos lá agora. Cura para as emoções, para a autoestima. 2 textos bíblicos para nós. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé de cada um. Vamos dar uma trabalhadinha nesse texto. O apóstolo Paulo, ele nos chama a nos apresentarmos a Deus, os nossos corpos, como um sacrifício. Ou seja, eu não vou para a igreja porque eu não tenho o que fazer. Eu vou para a igreja porque, embora eu esteja cansado, eu desejo congregar com os meus irmãos, eu quero estar lá fazendo uma adoração perfeita, eu quero estar lá me apresentando a Deus. Eu não vou ajudar o meu próximo porque eu não tenho o que fazer. Eu vou ajudar o meu próximo apesar de ter que sacrificar o meu trabalho. Eu vou apresentar o meu corpo para Deus. Eu vou apresentar o meu corpo em sacrifício. O meu corpo não vai me dominar. O meu corpo não estará acima de mim. Pelo contrário, ele será um instrumento para fazer a vontade de Deus. E aí ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala, olha, não seja o seu entendimento como é o do mundo. O que ele está dizendo? A tua alma não pode ser como a alma do mundo. Mas você tem que transformar a sua alma, o seu sentimento, as suas emoções, o seu pensamento, a sua mente. Você tem que transformar para que você possa experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Olha, é função minha e função sua transformarmos a nossa alma. Paulo não diz que é para nós deixarmos que Deus faça. Nós devemos nos transformar. Nós devemos nos colocar em condição de sermos transformados. E aí ele fala uma coisa maravilhosa. Não pense de você acima, ou seja, não se exalte. Não tenha uma autoimagem de você maior do que você é. Mas tenha uma autoimagem moderada. Pense que você é menos do que você é, para que os outros vejam você como mais do que você pensa. E isso vai transformar você numa pessoa que vai conviver bem com outras coisas. E Paulo diz, pensa com moderação. Saiba que você pode fazer, mas isso não significa que você vai se colocar sobre os outros. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 7, outro texto sobre cura da alma. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é se humilhar, baixar um degrau. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também cada qual para o que é dos outros. Eu não vou pensar só no meu, eu vou pensar no coletivo. Eu preciso de um bom lugar para estar, então meu irmão também precisa de um bom lugar. Ou seja, às vezes eu vou, em detrimento de minha pessoa, vou dar preferência a outra pessoa. De sorte, olha, esse é tremendo, hein? Versículo 5. De sorte que haja em vós mesmos, em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cura da alma. Tira a autoestima inflada, entra uma autoestima verdadeira,
se colocando no seu devido lugar, olhando o outro, vendo o ambiente e se colocando no ambiente não como superior, nem como inferior, mas como alguém que está ali para ajudar, alguém para servir. Primeira coisa, para mudar a nossa autoestima, você precisa ter aceitação. Existem coisas que não pode mudar. Tem pessoas tentando mudar a aparência física com cirurgias plásticas. Às vezes eu olho para as pessoas e falo, rapaz, mas ela era muito mais bonita antes de fazer a plástica. Tem uns que ficam com as caronas quadradas, umas coisas esquisitas, né? Outros tentam fazer modelagem para ter um corpo, isso, aquilo, outro. Outros se danam a tomar remédios e sem controle médico e acabam se prejudicando. A minha aparência, eu posso mudá-la apenas com o exercício, apenas com a comida um pouquinho mais regrada, apenas com um semblante mais alegre. Em vez de eu ficar com a cara cheia de preocupação e de problema, eu aceito que tem coisas que vão ser assim e entrego a Deus e continuo vivendo a minha vida. Aceitação. Eu sou velho, não vou mudar isso. Eu vou continuar sendo velho. Daqui para frente, sou velho, mais velho, mais velho, mais velho, arrebatado ou morto. É isso, não tem como mudar isso. Então eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar que a cada dia eu vou ter mais limitações físicas. Ah, não, mas fulano está fazendo isso. Deixa o fulano cuidar da vida dele, cuida da sua. Saiba quem você é de verdade. Se aceite. Autoconhecimento, entenda as suas qualidades e os seus defeitos. E procure corrigir os seus defeitos e fazer com que as suas qualidades sejam aprimoradas. Algumas ações que você pode tomar na transformação da sua alma. Aumentar o senso de utilidade. Você é útil. Uma pessoa que muda um copo de lugar, ela está sendo útil. Realizar pequenas metas, é aquilo que eu disse para você no começo. Quando você tiver um objetivo, trace metas intermediárias para você ir desfrutando das suas vitórias. Ora, eu quero economizar R$1 milhão. É uma meta plausível para o que você ganha? Não. Esqueça. É só frustração. Você não vai economizar R$1 milhão. Mas eu quero guardar R$10 mil. Eu não vou poder guardar R$10 mil por mês se eu ganho R$1.000 por mês. Então eu vou estabelecer metas, eu vou estabelecer que eu vou guardar R$50 por mês. Ah, mas vai demorar muito. Não interessa. Eu vou guardar R$50 todo mês e todo mês, na hora que eu colocar esses R$50 na poupança, ufa, bati a minha meta desse mês. E aos poucos, quando eu vejo, eu estou me aproximando do meu objetivo final. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Você não precisa ser aceito porque você faz tudo o que os outros querem. Ponha limites na sua vida. Põe limites. Não permita que os outros façam de você um tapete. Você não precisa xingar, você não precisa de nada. Você precisa dizer não. E quando você disser não, seja não. Se proteja de relações tóxicas. Eu não estou dizendo para você se separar das pessoas. Eu estou dizendo para que quando você for na casa de alguém, que essa pessoa tem um defeito terrível e que você sabe, você vai lá,
e você isola aquele defeito da pessoa. Você tem relacionamento com ela e tudo que ela fizer dentro daquele espectro, você nega, você deixa para lá. Você não se deixa influenciar pelo coitadismo. Você não começa a viver uma vida de sofrimento porque ela está sofrendo. Mude a sua estada. Não deixe ser manipulado. Diga não. Bom, como nós já dissemos anteriormente, a alma não é nem boa nem ruim. A alma ela é formada por herança genética ascendente e pelo meio ambiente. O meio ambiente onde vivemos, família e relações externas, ao formar a nossa alma, quase sempre causa doenças que podem atrofiar o crescimento pessoal ou mesmo levar à paralisia total. O meio ambiente, normalmente, ele é hostil. Existem meio ambientes que, em casos extremos, eles chegam a provocar a morte, levam a pessoa a desejar a morte, e alguns levam ao suicídio. Por quê? Porque aquele meio que ela vive adoeceu aquela pessoa, a ponto daquela pessoa achar que a única maneira dela se ver livre daquela situação é se matar. Não. Deus muda a situação. Embora nós estejamos vivendo num meio ambiente ruim, Deus muda essa situação. Por quê? Porque o meio ambiente não precisa influenciar a minha vida. Como que o meio ambiente não vai influenciar a minha vida? Por quê? Porque todas essas doenças foram causadas pelo pecado. Não necessariamente da própria pessoa, mas como consequência do pecado chamado original, ou seja, o pecado de Adão, que por herança os seres humanos herdaram. Então, por causa do pecado, houve o sentimento ruim. Houve o sentimento de inveja, houve ciúmes, entendeu? Por causa do pecado. Não é que aquela pessoa cometeu um pecado e por isso ela está assim. É o pecado que gerou. Mas Deus resolveu essa situação. Ele enviou Jesus para nos resgatar do pecado herdado. Quando nós nascemos de novo, o pecado herdado morre, porque aquela nossa velha natureza morre em Cristo. E nós ressuscitamos, não mais com a velha natureza. Nós ressuscitamos com uma nova natureza, que é uma natureza gerada pelo Espírito de Deus. Só que a nossa alma, que é chamada carne, ela não é mudada no novo nascimento. Ela vai sendo mudada aos poucos, de acordo com o que nós vamos nos conformando à vontade de Deus revelada em sua palavra. Jesus Cristo disse isso: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo. Os seus sentimentos, os seus desejos, as suas emoções, o seu modo de pensar. Negue-se a isso e se adeque à vontade de Deus, à cruz, à vontade de Deus. E então você vai sendo transformado de glória em glória. Quem pode me ajudar nessa mudança? Algumas coisas e pessoas que podem mudar essa história. A primeira grande fonte de mudança é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para morar no nosso interior. Nós nascemos de novo, Deus vem morar em nós através do Espírito Santo, e ele vem com uma função tremenda: orientar-nos e nos ajudar nas nossas fraquezas, nos ajudar para que possamos transformar a nossa alma. Como assim? Eu digo não ao pecado, mas eu não tenho força para rejeitar o pecado. Mas quando eu digo não, o Espírito Santo pega a minha vontade e fortalece a minha vontade de resistir, e eu venço o pecado. Eu só venço o pecado, e eu posso vencer o pecado, e sempre vencerei o pecado, se eu depender do Espírito Santo. Se eu procurar ajuda no Espírito Santo. Quem pode me ajudar? O Espírito Santo. Ele está aqui para isso, para me ajudar a transformar a minha alma, para ajudar que eu seja transformado de glória em glória até a imagem do próprio Cristo. Como que eu posso
ter um apoio nessa transição? Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Ah, eu já li uma vez na vida. Esquece. Você não vai conseguir lembrar tudo que você leu, não. Vai lendo, lê hoje, lê amanhã, lê depois, lê a Bíblia toda esse ano. Se você ler a Bíblia toda, uma vez por ano, logo você vai ter um entendimento melhor da palavra. Ah, pastor, mas é muito difícil. Olha, se você ler 4 capítulos por dia, antes de um ano, você lê a Bíblia toda. Ah, pastor, mas eu não consigo tempo. Então, tempo a gente consegue, a gente tem que fazer o tempo. Tempo está aí disponível? Não, não está. Você precisa gerar o tempo. Você tem que cortar uma coisa daqui, cortar outra coisa dali, cortar um negocinho aqui, cortar um negocinho ali, ajeitar, fazer o 30 minutinhos ali. Pode ser de manhã, antes de você sair de casa, pode ser antes de dormir. Eu, para mim, acho mais produtivo antes de dormir. É a minha maneira de ser, porque eu sou notívago, eu gosto da noite. Mas tem gente que acha que é pela manhã, então levanta um pouquinho mais cedo, meia horinha mais cedo, e lê 4 capítulos da Bíblia. Ah, mas eu sou ruim de leitura, tal, então leia 2. Então, em vez de você ler a Bíblia toda em um ano, você vai ler em 2 anos. Mas você já tem 20 anos de crente. Se você estivesse fazendo isso, você já tinha lido a Bíblia 10 vezes. Ah, mas não dá. Isso é disciplina. Disciplina. Assim como você faz exercício para não ter a musculatura atrofiada, você precisa fazer o exercício da sua vontade, da sua mente, do seu entendimento, das suas emoções. Exercitar. E você precisa exercitar a produzir tempo a sós com Deus. E isso vai mudar a sua alma. Tem mais 2 ajudas. Aconselhamento pastoral. Procure um pastor, converse com ele. Procure saber qual é o entendimento que ele tem sobre a transformação de vidas, sobre a progressividade da santificação. Hoje, amanhã, estabeleça a meta de mudar. Como nós dissemos, pequenas metas. Hoje eu deixo isso, amanhã eu deixo aquilo outro. E eu sempre coloquei no meu coração algo engraçado. Eu não estou em concorrência com ninguém. Eu não estou concorrendo para ser melhor que a minha esposa. Eu não estou concorrendo para ser melhor que o pastor fulano de tal. Eu estou concorrendo comigo mesmo. E o meu objetivo é ser, hoje, melhor do que eu fui ontem. E amanhã, melhor do que eu sou hoje. E se eu não conseguir ser melhor hoje do que eu fui ontem, eu não vou ficar frustrado. Eu vou me esforçar para amanhã ser melhor do que hoje. Para isso eu preciso, às vezes, de aconselhamento. E o aconselhamento pastoral, bem dado, capacitado, vai te ajudar. Em última instância, talvez você olhe para o seu pastor e você não tenha confiança de se abrir com ele. Psicologia e psiquiatria. Não é pecado ir em psicólogo. Problemas da mente não é demônio. Psicologia não é demoníaca, dependendo da pessoa que está lá fazendo. Psiquiatria também. Psiquiatria vai mais basear remédio para melhorar. Irmãos, eu tive depressão. Eu passei por um momento na minha vida muito difícil, alguns anos atrás, e eu entrei numa depressão tremenda. E eu estava lutando comigo mesmo, tentando mudar, quando a minha enteada, a minha filha do coração, filha da minha esposa, que hoje é doutora em física, falou com disse doutora em psicologia. Ela olhou para mim e disse para a minha esposa, o Paulo está em depressão. Pergunta para ele se ele aceita que eu dê uma ajuda. Ela não podia me atender, mas ela me indicou um psiquiatra. Eu conversei com ele, passei para ele a situação. Ele falou, o que está acontecendo com você é luto por causa disso. É muito luto na sua vida. E isso fez com que você tivesse algumas deficiências, falta disso, falta daquilo outro fisicamente. Você vai tomar
esse remédio aqui durante 6 meses e depois nós fazemos uma receita nova, vamos ver há quanto tempo você vai precisar tomar o remédio. 6 meses eu estava curado. Mudou. Então, psicologia e psiquiatria não é coisa do diabo. São meios que Deus permitiu que existisse para nos ajudar. Não tenha medo de procurar um psicólogo. De preferência, procure alguém que você saiba da visão dele e os caminhos pelo qual ele percorre. Se você não tiver condição, ora a Deus, peça que Deus te proteja e vai lá. E Deus vai mostrar para você o que ele está falando certo e o que ele está falando errado e você vai ser abençoado. Por fim, queridos, eu quero deixar uma frase aqui. Se você não consegue por si só mudar, busque ajuda. Você está trabalhando demais. Você está correndo demais, está procurando fazer as coisas para agradar os outros. Você, quando olha para si mesmo, você vê alguma coisa ruim, ou você se sente inferiorizado, você se sente incapaz, você não consegue mudar, procura ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Isso vai te levar a uma depressão. A depressão pode aprofundar na sua vida e destruir a sua vida. Quando você começar a sentir dó de você mesmo, busque ajuda. Dê oportunidade para que a sua alma seja curada. Leia a Bíblia, ore, tenha comunhão com Deus. Amém? Oh, aleluia! Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, continuaremos os nossos estudos. A paz.